Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar o 15 de Raquel de Queiroz. Esse livro ele foi inspirado numa seca muito violenta que assolou o Ceará nos anos 1915, particularmente a região rural. Na época a miséria foi muito grande, desalojou muita gente de suas moradias, houve mudanças de vida, mortandades por fome, por misérias e um fluxo migratório muito grande. Aqui essa história, o enredo, ele se concentra basicamente no núcleo de três personagens. Tem a Conceição, que mora em Fortaleza, é uma mulher jovem, 22 anos, progressista, culta, a professora, e ela lê muito sobre socialismo e feminismo. Na época existia uma censura muito grande assim com as mulheres, elas não tinham voz ativa. O outro personagem é o Vicente, que é um primo dela, inclusive os dois têm até um flerte, né? Eles se simpatizam muito com o outro, mas é uma relação que tende a não dar certo. O Vicente é aquele fazendeiro, é um cara jovem que cuida das propriedades da família e inclusive ele tem um irmão que se tornou advogado e ele acha que o irmão dele se tornou muito pedante e era aquela dificuldadezinha que tinha de soltar o relacionamento com a Conceição. E o outro é o Chico Bento. Chico Bento é um vaqueiro, o Vicente também era vaqueiro, era morador de uma propriedade. Então o ano 1915 foi um ano assim muito começou sem chuva, né? Quer dizer, normalmente, antigamente os invernos vinham em dezembro, novembro para dezembro, e chegou até, digamos, o mês de março sem água, né? Inclusive havia novenas, rezas, para ver se sensibilizava o Criador, né? Mas a natureza era neutra, né? E onde esse Chico Bento trabalhava, a proprietária, né, falou que se não chovesse ele ia soltar o gado, porque o gado ia morrer de todo jeito, né? Mas não queria que morresse na propriedade dela dentro. Então ia abrir as porteiras. E o Chico Bento ficou sem emprego. E ele vendeu o gadinho que ele tinha, até para o Vicente, com um jumento, com alguns mantimentos, farinha, rapadura, carne seca. E ele foi para uma estação com a família, né? Tinha 5 filhos menores, a esposa e uma cunhada. E porque na época diz que o governo estava dando passagem de trem para ir para o Amazonas, porque na época estava tendo o movimento do seringal, né? Quer dizer, a extração do látex para fazer a borracha. Então muitos nordestinos migravam lá para o Amazonas, né? E o destino de muitos nordestinos, com o tempo, não foi tão bom assim, né? Mas achava que era tipo uma mina de ouro. Só que o Chico Bento não consegue essa passagem. Tudo na vida existe uma política, né? Então ele resolve ir a pé com os 5 meninos e a cunhada ficou na estação, na primeira, né? E a esposa tocando lá um jumento para Fortaleza, da cidade de Quixadá para Fortaleza. Isso sob a inclemência do sol, temperaturas altíssimas, né? E os mantimentos acabando. Até que ele encontra um grupo lá de retirantes, né? Quer dizer, ele se tornou retirante. O retirante é aquela pessoa que ele é praticamente expulso de sua terra ou da terra onde ele trabalha por falta de condições de se automanter, né? Então ele se torna uma pessoa que sai vagando atrás de alguma perspectiva melhor. E ele, como o sertanejo, ele tem um espírito assim solidário, o Vicente divide a carne lá com carne seca com essas outras retirantes, né? Que ele estava até tinha matado um gado, uma vaca já apodrecida, né? Ele estava comendo carne apodrecida e ele ficou sensibilizado. Mas o fato é que ele perdeu tudo o que ele tinha. Depois, quando os filhos dele começaram a passar fome, ele viu que não tinha mais nada, né? Quer dizer, essa bondade dele com os outros, mas assim, para a família dele foi péssimo, né? E no caminho dos filhos, com tanta fome, entra no aviamento, que é onde faz a extração da mandioca, onde
planta, extração de farinha, goma, né? E ele pega uma raiz daquela mandioca brava, e come e morre. Muitas dores, cólicas, né? Barriga inchada. Então eles enterram esse menino. Enterra e bota uma cruz de 3 paus amarrados, né? Aliás, de 2 paus amarrados. E segue viagem. E encontrando outros retirantes, outros grupos, né? E numa cidade lá, uma determinada cidade, ele perde outro filho. O outro filho, ele se perde dos pais. Eu acho que vai fazer um passeio e eles não encontram mais. Ele vai atrás de um delegado para ver se ajuda a encontrar o menino, e o delegado era até cunhado dele, porque o Chico Bento era um vaqueiro, não era dono de propriedade, mas ele era muito benquisto, ele era uma pessoa boa, né? De bom coração e muito ativo, muito trabalhador, então ele tinha esse respaldo. E o delegado promove lá a esposa, que também gostava, era até compadre dele, faz um almoço muito grande e dá as passagens de ônibus para ele ir de trem, para ir para Fortaleza, né? Mas em Fortaleza a situação também não está muito boa, não. Fortaleza era uma cidade pequena, em 1915, e eles ficam confinados num campo de concentração, veja bem. Campo de concentração lembra até o nazismo, né? Mas o fato é que esse campo era um terreno cercado de arame e vigiado pelo exército. E eles faziam doações de alimentos ou medicamentos, o governo, né, ou as pessoas, mas era insuficiente. E lá cada família montava seu rancho e havia muita morte, assim, de fome, de doenças, pela pobreza, né? Então era como se fosse realmente um campo de concentração. O governo não estava tão preocupado nesses retirantes, não. Ele estava preocupado que essas pessoas iam se tornar o quê? Assaltantes, Fortaleza, e também pedintes, encher a rua de pedintes. Então era uma forma até de não deixar que eles invadissem a cidade atrás de necessidades, né? E a Conceição, ela ajuda esse campo de concentração, encontra lá o Chico Bento e ampara mais ele, né? E o Vicente fica sofrendo lá na propriedade dele, porque todos eles foram embora. Ele mandou até a família dele embora para Fortaleza, mas ele fica cuidando do gadinho dele. Ele tinha muito amor pelo gado, né? Inclusive desses cuidados do gado, o gado quando ele deitava, ele tinha que levantar, porque senão o gado se entregava à passividade e morria, né? E é um romance que é o Ciclo da Seca. Ele foi publicado em 1930. Na época, Raquel de Queiroz não tinha nem 20 anos de idade. Veja a precocidade dessa escritora, né? E muita gente nem acreditou que tinha sido escrito por uma adolescente. Mas ela tinha uma maturidade, uma visão de vida muito grande. E o 15 se tornou o romance mais famoso dela, né? Ela escreveu vários outros livros. Temos aqui João Miguel, romance também, Cadeia. Esse aqui é de contos, né? A Casa do Morro Branco. Peças de teatro, Lampião e a Beata Maria do Egito. Esse aqui é de crônicas, porque ela era uma cronista muito boa. Ela dizia que o melhor da vida é se você tiver um alpendre, uma rede e um açude. Para o nordestino realmente era um recurso, né? Um açude representava, ou ainda representa, né, muito para o nordestino, né? E outro livro dela também, Memorial de Maria Moura, que virou até uma adaptação pela Globo, uma série com a Glória Pires de muito sucesso, né? E o 15 ele virou teve também adaptações de cinema e adaptações a outras mídias, tipo quadrinhos, tipo curta-metragem, também um longa-metragem 2024, né? Tem um livro que chama do Ciclo da Seca. Ele faz parte da segunda onda do modernismo brasileiro, que é o neorregionalismo, né? Ele fala com os escritores nordestinos começaram a se impor na cena literária brasileira, porque antes era São Paulo e Rio de Janeiro, né? E a Raquel de Queiroz, a importância dela foi muito grande assim para a emancipação, que a gente chama essa palavra, das mulheres, né? Ela foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, e ali ela abriu as portas para outras escritoras.
E seus livros foi publicado em 1930, mas se mantém atualizado até hoje, porque nem sempre esses flagelos aí foram resolvidos. Hoje em dia, com a tecnologia, não há mais aquele sofrimento como naquela época. Esses campos de concentrações, chamavam, não era só em Fortaleza não, era em cidades maiores do Ceará. E chegou um período que tinha mais de 70 mil pessoas confinadas nesses campos de concentrações. E tinha dias lá que morria 150 pessoas de fome, de miséria por dia, né? Então imagina o sofrimento, né? E essa adolescente, ela soube transpor para a literatura de uma forma muito bem escrita, de uma forma que não choca, de uma forma que você assimila as informações e sensibiliza com os protagonistas, mas não de uma forma chocante. Então, é uma escritora atualizada até hoje. É por isso que é uma das mestras da nossa literatura. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.